A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 10 de setembro, o ano é 2016. Eu sou o Guilherme Dias e está começando mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório você já sabe, né? Informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre a febre do momento, o jogo Pokémon GO. Será que ele realmente faz as pessoas praticarem atividade física enquanto jogam? Vamos abordar esse assunto e veremos também os aspectos sociais que podem ser explorados através do jogo. Conversamos com os professores José Oscar Fontanini de Carvalho, da PUC de Campinas, e também o Roberto Parpinelli, que atua na rede estadual de ensino. Portanto, fique ligado, já já vamos falar um pouquinho mais deste tema. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Conosco na mesa hoje, nosso grande Tuca Américo. Hoje temos os desfalques aí, né? O Carlo Napolitano, também o nosso Zeca Marques. Aliás, você que é chegado dele, Tuca, onde estaria o Zeca Marques nesse momento? O Zeca Marques não está em Portugal. Não está em Portugal, já é uma novidade, começo. Né? Já é um começo. Não sei se Carlo Napolitano foi também, mas está acontecendo em São Paulo o 39º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, né, o conhecido Intercom, lá na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a famigerada USP. Então o Zeca Marques está lá com o seu grupo de estudos em esportes, né, desenvolvendo lá atividades acadêmicas. Legal, vamos então fazer o primeiro contato com o nosso grande Zeca Marques. Um abraço para você, Zeca. Alô, amigos do Observatório do Esporte, caros ouvintes. Gravo este boletim no meio da semana, porque eu estou participando do Congresso Nacional da Intercom, a Intercom que é a maior entidade que congrega pesquisadores da comunicação no Brasil. O congresso aconteceu nesta última Semana da Pátria, e dentro da Intercom, a gente pode dizer que é a entidade que mais democratiza o acesso aos pesquisadores no Brasil na área da comunicação, porque nós temos mestrandos que participam dos grupos de pesquisa, nós temos doutorandos, mestres, doutores, pós-doutores, e dentro da Intercom, um grupo pelo qual tenho muito carinho, porque eu ajudei a fundar e a construir nos últimos 20 anos, é o grupo de pesquisa em comunicação e esporte, que teve a coordenação nos últimos 4 anos do nosso amigo Ari José Rocco Júnior, que, aliás, é um dos convidados mais frequentes do nosso programa. O Ari passou agora o bastão da coordenação para o Rafael Fortes, que é um professor da Universidade do Rio de Janeiro. Bom, o que aconteceu nos últimos 3 dias? Quarta, quinta e sexta-feira, que foram os dias em que houve reuniões do Grupo de Pesquisa, Comunicação e Esporte. Nós tivemos um recorde de trabalhos inscritos, 50 trabalhos, o que faz com que esse grupo cada vez mais se solidifique como um dos mais atuantes e com mais participantes de toda a Intercom. E é uma grande felicidade olhar esse número, até porque dos 50 trabalhos inscritos, 10 são da Unesp de Bauru. Ou seja, nós respondemos por 20% dos trabalhos inscritos em todo o Brasil no grupo de pesquisa de comunicação e esporte da Intercom. E desses 10 trabalhos, para nossa felicidade, 9 deles pertencem a membros que fazem parte do GENCEF, o nosso querido grupo de estudos em comunicação esportiva e futebol. Eu vou citar aqui as 5 sessões de trabalhos que houve dentro do grupo, para que vocês possam ter uma ideia da abrangência de temas e assuntos debatidos. No dia 7, no feriado, pela manhã, o grupo foi aberto com uma sessão cujo título era Múltiplos Olhares Comunicacionais sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016. E à tarde do dia 7, houve uma sessão sobre Copa do Mundo, jornalismo esportivo, o 7-1, o Brasil 1, Alemanha 7 e outras análises. É uma sessão destinada aos estudos sobre a Copa do Mundo de 2014. No dia 8, quinta-feira, a primeira sessão da manhã foi sobre jornalismo e cobertura de eventos esportivos.
e à tarde uma sessão sobre comunicação do esporte e suas interfaces com entretenimento, um grupo em que houve muitos trabalhos sobre gestão do esporte. E na sexta-feira, no último dia, pela manhã, tivemos apenas uma sessão nesse dia, ela foi destinada aos trabalhos sobre comunicação, esporte e universo das organizações. Alguns trabalhos também sobre comunicação institucional, gestão de marcas, etc. Eu acho interessante que, apesar de o futebol ainda ser o tema de maior pesquisa dentro da área da comunicação e do esporte, a gente percebe nos últimos anos uma diversificação das abordagens, muitos trabalhos sobre os Jogos Olímpicos, já vista os jogos que acabaram de acontecer no Rio de Janeiro, e os Paralímpicos, já vamos falar sobre isso, os Paralímpicos continuam acontecendo no Rio de Janeiro, e muitos trabalhos que envolvem agora a questão da gestão do esporte e a publicidade. É algo que não aparecia com muita frequência no nosso grupo. Enfim, é um grupo que cada vez mais mostra a sua força, a sua pertinência de pesquisadores e análises, e fica aqui o meu vaticínio, o meu desejo para que no ano que vem nós tenhamos mais uma vez uma produção bastante intensa dos pesquisadores de todo o Brasil, um evento que vai acontecer em 2017 em Curitiba, capital do Paraná. E espero que o GCF possa mais uma vez se fazer presente com essa grande quantidade de trabalhos. GCF que nos últimos 5 anos tem sido o grupo com o maior número de contribuições para essas sessões do GP de Comunicação e Esporte da Intercom. Bom, amigos, agora eu quero que Tuca Américo possa fazer parte desse grupo, ele que nunca apresentou um trabalho dentro da Intercom nesse grupo de Comunicação e Esporte. Tuca Américo, você está esperando o quê, meu caro amigo? Boa pergunta, Zeca. Na verdade, eu tô aqui esperando vocês voltarem para eu poder sair, né? Porque alguém tem que tomar conta da lojinha, né? Mas o Zeca tá certo. Eu tô em dívida porque na verdade, eu mudei minha linha de pesquisa para comunicação, esporte, mídia, tecnologia e esporte faz apenas 2 anos, né? E antes eu publicava no grupo de TV ou de audiovisual. Então, estou em débito, até por ser vice-líder, líder juntamente com o Zeca Marques do GCF, eu estou em débito e prometo que em Curitiba estaremos lá, Zeca Marques, tá ok? E quero dar os parabéns ao grupo também, tanto ao grupo da Intercom, com esse número importante de trabalhos na área de comunicação e esporte, e aqui dizer que estou muito orgulhoso do GCF, né, com essa participação intensa, né, mostrando ser aí um dos grupos mais ativos, né, na pesquisa em comunicação e esporte do Brasil. Parabéns pra gente então, Zeca. Parabéns, já o Zeca volta para falar um pouquinho mais com a gente, bater mais um papo, né? E vamos então já emendar. Vamos lá, Tuca. Vou emendar, depois já chamo o Zeca aqui também. Sim. Né? Então vamos lá, tem alguns temas aqui para a gente discutir essa semana. Então, saudações efetivamente agora aos amigos ouvintes do Observatório. Tem uma notícia interessante aqui que me causou um certo espanto e fiquei muito orgulhoso, né? Eu acho que é importante para o estudo do esporte no Brasil, né? Teve um levantamento que foi realizado por uma consultoria inglesa que se chama COWIS, né? Que se chama Os Medalhistas Olímpicos em Pesquisa, né? E um brasileiro lá da USP, da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, Guilherme, foi medalha de bronze. Entre os 10 maiores pesquisadores, né, do mundo que pesquisam as modalidades esportivas, tem um brasileiro, o Emerson Franchini, da USP. Né? Então, dentre as 42 modalidades olímpicas que existem, né, existem artigos científicos publicados sobre 32 modalidades, e o brasileiro Emerson Franchini é o 3º lugar, a medalha de bronze. Então temos uma medalha de bronze na pesquisa em esporte aí, em nível mundial. Olha que coisa bacana, né? E quase não existe divulgação, né? Pelo menos a gente não vê na grande mídia algo parecido, esse tipo de informação, e é legal a gente poder trazer isso aqui, né, Tuca? Sim, e é engraçado, mas ainda, se você falar assim, que esporte olímpico, você acha que o Brasil teria um pesquisador que publicasse sobre ele? É complicado, hein? Mas que esporte, assim, você olhando pro Brasil... Futebol, assim, não, futebol. Fora isso, é complicado uma outra modalidade, a gente cravar, né? Leonardo Del Sante também conosco aqui. Dá o ar da graça, Léo, um abraço. Um abraço aos amigos ouvintes, e aos amigos e também aos ouvintes. Eu estudaria futebol também, por motivos óbvios, e talvez também então, saindo do futebol, coletivos, né? Vôlei, basquete, talvez natação. Qual então? O Franchini, ele publica artigos sobre basicamente judô.
né? Que também é um esporte muito importante, sim, medalhista no Brasil. Esporte Sim, popular, mas popular. não está entre os 3 primeiros, por exemplo. Não, mas ele também publica sobre boxe, canoagem, taekwondo e luta livre. Então tá tirando Foge a um canoagem, pouquinho. ele tá mais focado aí nas lutas, né? Ganhou Mas, medalha com boxe, com canoagem, tá bem, de pé quente. né, então eu acho interessante, né? E, enfim, o Brasil está colocado aí em 16º lugar no ranking mundial dos países que publicam artigos científicos sobre esportes. Até tá? depois da sua pergunta eu pensei um pouquinho, porque é muito automático você responder futebol, mas Sim. aí para pensar um pouco, opa, é uma pegadinha, mas que bacana, bacana. Não, mas seria óbvio, né? Porque a gente vê que do jeito que o futebol é praticado no Brasil, a tendência é que nós tivéssemos mais estudos científicos sobre A a respeito prática do futebol, que na verdade acho que o que a gente vê em campo comprova que não tem muita cientificidade no futebol, né? Embora a gente saiba que na área de fisioterapia o Brasil está muito evoluído, né? Mas em termos de estudos fisiológicos, a gente tem um grupo forte aqui na Unesp de Rio Claro também, que é destaque até em nível mundial, né? A gente tem aqui em Bauru um curso de educação física também que desenvolve pesquisas. E talvez até a própria mídia mesmo, se a gente for parar pra pensar, tem poucas revistas, poucas publicações sobre futebol e também sobre esporte no Brasil. Eu vi uma vez uma matéria que na França tem muito mesmo. Tem 3 revistas só sobre o Olympique de Marseille, por exemplo. Então a gente vê que não só para pesquisa, mas também como conteúdo de mídia, como jornalismo, impressa, né? por exemplo, falta um pouco pro Brasil no questão eu esportiva. acho que isso é um passo importante e a gente tem condições aí de se desenvolver muito nessa área. Então, mais uma vez aqui, parabéns ao Emerson Franchini, lá da Escola de Educação Física da USP. Meu outro tema é um tema que eu queria há muito tempo discutir, falar isso. Na verdade, eu queria dar os parabéns a esse cidadão, né, que chama Sebastião Dias de Oliveira, que ele criou lá no Rio de Janeiro, na Chacrinha, como ele chama, um polo, né, de prática de badminton. Então imagina, colocar um esporte desse desconhecido no Brasil, né, e criar um polo de excelência. Os 2 atletas, o Igor e a Loiane, que participaram dos Jogos Olímpicos, acho que tiveram uma participação até representativa em termos de badminton, que a gente não tem tradição nenhuma em badminton, né? Ou seja, quase qualquer participação seria digna, por não termos conhecimento. Se a gente parar aí 10 pessoas na rua, a maioria não vai saber do que se trata. Né? E o Sebastião Dias de Oliveira, ele tem 51 anos, ele já foi pedreiro, né? Ele era chamado de maluco a tentar, quando ele teve essa ideia de ensinar badminton para as crianças. E ele era chamado de maluco da peteca, né? Porque as pessoas achavam que estavam jogando peteca. Né? E hoje não, ele está aí se destacando. Ele criou uma associação que chama Associação Miratos de Badminton. E para vocês terem ideia, vai ter um grupo francês que veio aqui para tentar entender o método que ele inventou, que chama Bamon, baseado em samba. Ele usa o samba para ensinar as crianças e jovens a jogar badminton. E o governo da França está interessado nesse método, veio aqui conhecer e quer levar ele, né, quer levá-lo para implementar esse método lá na França. Então eu queria dar os parabéns de ver que iniciativas, né, que parecem muito complicadas. Se você falasse para mim 15 anos atrás, um maluco vai criar uma escola de badminton no meio de uma comunidade no Rio de Janeiro, eu acho que eu não acreditaria. Mas o problema central nesse caso, né, vai existir pelo jeito, pelo que você está relatando, com uma valorização de um outro país, da França, que vem aí para ajudar, de repente, pegar também um pouco do conhecimento desse cidadão, que ajuda ali a comunidade dele, para levar, enquanto isso aqui no Brasil, mesmo por parte do governo, muitas das vezes a gente não tem a devida valorização, né? Então vem pessoal da Europa para buscar, para saber, opa, o que está acontecendo aí? Esse trabalho é interessante, é diferenciado, né? Não, e é interessante a preocupação social, né, do Sebastião. Para você ter uma ideia, ele fala que o sonho dele é criar duplas de badminton com jogadores de comunidades rivais. Então pensa que tem 2 gangues rivais e ele quer montar equipes com jogadores de gangues rivais para que eles joguem juntos e fazer com que isso una as comunidades. Então, não é só uma preocupação do esportiva, tem uma coisa social, de integração, de união, uma outra de paz, visão, outro olhar, né? nesse Então eu queria dar meus parabéns ao Sebastião Dias de Oliveira. Ou o maluco da peteca, como ele é conhecido. Bem, eu vou fechar aqui minha participação, que já vou antecipar o tema do Zeca Marques, né? Foi publicado lá no portal UOL e na Folha de São Paulo também, na coluna do Pasquale Cipro Neto, né? Então ele coloca lá dúvidas da língua portuguesa e tal.
E a questão que a gente já discutiu aqui, né, o porquê do termo paralímpico e não paralímpico, ou paraolímpico ou paralímpico, né? Sendo que o Comitê Paralímpico Internacional quer forçar o uso da palavra paralímpico, tirando o O. E ele contesta dizendo que isso em língua portuguesa é uma aberração. Não existe essa formação. Você poderia falar paralímpico, paralímpico, né? Ou paraolímpico, mas nunca paralímpico, porque você não corta a vogal. Você não corta a vogal da segunda palavra. Da segunda palavra. Só da primeira. Em caso de hidrelétrica, por exemplo. Hidrelétrica, né? Gastrointestinal. Então ele coloca isso como exemplo. E ele diz que os dicionários brasileiros ignoram solenemente o termo paralímpico, que seria mais uma questão comercial. E ele não diz que não quer entrar no mérito do porquê o Comitê Paralímpico Internacional se utiliza desse termo. Mas ele comenta que isso é uma aberração, né? E tanto a Folha de São Paulo quanto o Portal UOL não usam o termo paralímpico, usam paralímpico. Ok? Então, tentando desfazer essa confusão, ou aumentando mais ainda a confusão, né? Nas palavras do nobre Pasquale Cipro Neto, o correto seria Paralimpíada. E esse termo paralímpico ou Paralimpíada, isso tem umas 2 edições realmente que pegou um pouco mais aqui no Brasil, porque até então o nome mesmo, e até na grande mídia, Paraolimpíada. Paraolimpíada. Né? Eu acostumei por força a falar paralímpico, mas eu acho que eu vou retornar e usar o paralímpico. Meia volta. Meia volta vou ver, e aproveito para nessa meia volta chamar o Zeca Marques, que vai falar sobre Paralimpíadas. Bom, meus caros amigos e ouvintes do Observatório, a outra questão que eu quero debater com vocês tem a ver com os Jogos Paralímpicos 2018, que tiveram início também no dia 7 de setembro no Rio de Janeiro. Normalmente a cobertura midiática dos Jogos Paralímpicos, obviamente, não se compara com a cobertura que os Jogos Olímpicos costumam ter, e a minha expectativa é que neste ano, pelo fato de estes Jogos acontecerem no Brasil, a gente tenha uma cobertura um pouco diversificada, um pouco mais responsável, e que seja uma cobertura que dê conta da grande complexidade que é cobrir os jogos que alguns chamam de jogos adaptados. Eu também quero chamar a atenção que o Brasil, ao contrário do que normalmente acontece nos Jogos Olímpicos de Verão, o Brasil é uma das maiores potências dos Jogos Paralímpicos, e uma das expectativas do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, é que o Brasil possa ficar entre os 5 primeiros países em número de medalhas de ouro nesses Jogos 2016. Ao contrário do que o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, fez nos Jogos Olímpicos que acabaram na semana retrasada, que era uma meta muito ousada e até um pouco irreal, eu acho que esta meta do Comitê Paralímpico ela é muito execuível e é capaz que nós tenhamos um número de conquistas assim, bastante expressivo, até porque o Brasil parte para esses Jogos com a maior delegação que já teve em Jogos Paralímpicos da história, né? São quase aí mais de 3 centenas de atletas que vão disputar as provas dos Jogos Paralímpicos. Eu entrei em contato com o Comitê Paralímpico Brasileiro, até porque tem uma pesquisa que se inicia agora para analisar a cobertura de imprensa sobre os Jogos Paralímpicos, e eles têm 2 materiais que são fornecidos para a imprensa, que procuram didatizar um pouco a cobertura e explicar como que a imprensa pode fugir de algumas armadilhas no tratamento do atleta paralímpico. Então, por exemplo, um dos mandamentos dessa cartilha que o Comitê Paralímpico distribui para a imprensa brasileira. Coloque em primeiro lugar os atletas e não a sua deficiência. É muito comum jornais e televisões falarem que o atleta com deficiência de tal tipo conquistou uma medalha. Um atleta com deficiência visual ganhou medalha de ouro no atletismo. E o Comitê Paralímpico prefere que se exalte a conquista e que não se destaque a deficiência, né? A outra questão, que é bastante interessante, é que a deficiência de um atleta não equivale, não é sinônimo de sofrimento. Então nós temos que ter cuidado no tratamento dessas denominações. Por exemplo, não se diz os deficientes. A gente tem que falar os atletas, ou, no limite, os atletas com deficiência. A gente não deve falar os cadeirantes, nós devemos dizer os atletas em cadeiras de rodas, né? Há também aqui as terminologias que são proibidas, né? Não se deve dizer sofre de alguma deficiência, vítima de alguma deficiência, afligido por alguma deficiência. Deve-se dizer
dizer apenas o atleta com paralisia cerebral, o atleta que teve um acidente que levou a amputação da perna e etc. E a outra questão interessante desses materiais que o Comitê Paralímpico distribui para a imprensa é o cuidado com as imagens, com as fotos. Então, eles dizem que não é para esconder a deficiência, mas também não é para dar grande destaque à deficiência naquelas fotos que fazem um close de um membro amputado ou de uma pequena deficiência qualquer que a pessoa tenha no seu corpo, né? O interessante é que se façam fotos em plano aberto para mostrar justamente o ambiente da disputa e que se mostre o atleta de corpo inteiro. Então, eu acho que o esforço do Comitê Paralímpico Brasileiro tem sido bastante louvável e eu espero que a imprensa brasileira, é isso que eu vou analisar nos próximos meses, eu espero que ela faça uma cobertura com muita responsabilidade e uma cobertura que não reproduza estigmas sociais que a gente vê normalmente na nossa sociedade com relação à pessoa com deficiência. E, meus amigos, eu acho que nós temos um belo tema de pesquisa para o GCF, que é a questão da relação da cobertura de imprensa com os Jogos Paralímpicos. E nesse exato momento em que os nossos ouvintes estão escutando o nosso programa, eu me encontro no Rio de Janeiro, porque cheguei aqui ontem, na sexta-feira à tarde, fui até o Engenhão e vou ficar aqui até domingo para acompanhar algumas provas destes Jogos Paralímpicos. E eu fiz um cardápio muito diversificado. Eu vou ver tênis em cadeira de rodas, basquete em cadeira de rodas, natação, atletismo e o chamado futebol de 7, além de outras modalidades como o goalball, que pouca gente conhece, que é um jogo quase de gol a gol, em que os atletas jogam deitados na quadra com os olhos vendados. Então, na próxima semana, poderei até relatar com mais propriedade e com mais detalhes essa minha experiência inédita de acompanhar Jogos Paralímpicos ao vivo, em cores, pela primeira vez na minha vida. Grande abraço a vocês, amigos, ouvintes, até a semana. Bem, Zeca, obrigado pela participação. Realmente esse comentário sobre como você se comportar, como a imprensa deve se comportar em relação aos atletas paraolímpicos é muito esclarecedora. Queria fazer um comentário em relação da sua primeira parte, sobre a cobertura, né, dos Jogos Paralímpicos pela TV aberta, que realmente não passou a abertura. Né? Muita gente criticou no dia posterior, né, na quinta-feira, os jornais, os portais estavam reclamando, muitos telespectadores reclamando que a abertura não foi disponibilizada em TV aberta. E quem teve a chance de ver a abertura foi muito bonita. Foi emocionante a abertura. A cerimônia foi transmitida apenas na TV Brasil, na Sport TV, né? No Sport TV. Na Rede Globo, por exemplo, na última quarta-feira, eles optaram pela transmissão do Campeonato Brasileiro e exibiram um compacto depois. Eu acho que eles perderam uma grande chance de ter uma audiência maior, né? Porque a abertura realmente foi muito emocionante. Eu gostei muito, foi uma abertura simples, mas bonita e dentro do espírito paralímpico. Acompanhando também na última quinta de manhã a transmissão dos canais do Sport TV pela manhã, no Redação Sport TV, os próprios comentaristas e locutores do Sport TV estavam reclamando de não terem mais sinais para poder transmitir. A gente viu que durante os Jogos Olímpicos chegava até quase 50, 60 sinais disponíveis, e durante os Jogos Paralímpicos, no que tange aí a primeira manhã, né, na quinta-feira de competições, tinham apenas 3, 4 sinais transmitindo eventos. Eu entendo que a infraestrutura de transmissão é cara e deve ser reduzida para os Jogos Paralímpicos, mas teria uma demanda, eu acredito, né? Uma pena, porque é a chance que a gente tem de ver esportes que normalmente a gente não conhece, né? E até de algumas pessoas terem o contato com essas modalidades e decidirem participar. Eu vi muitas entrevistas de atletas paralímpicos dizendo que começaram a praticar o esporte porque viram a transmissão, viram um atleta ganhando uma medalha e tal. Serve de inspiração, isso não tem dúvida. Então acho que é uma pena não ter mais sinais disponíveis, uma vez que existe tecnologia para tanto. E a cobertura aconteceu na Olimpíada. Uma grande cobertura, né? E de repente a gente tem esse limite, essa limitação de informações no que diz respeito aos Jogos Paralímpicos. Vamos começar a usar esse termo, então, a partir de agora. Você está em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Este é o Observatório do Esporte. Leonardo Del Sante vai falar da seleção brasileira, porque semana passada a gente falou muito da seleção brasileira
E de repente a gente tem que repercutir um pouquinho também. Vamos guardar um tempo para isso. Mas antes você vai falar dos Jogos Paralímpicos, é isso? Isso, só para complementar algumas informações, a Paralimpíada vai ter a ausência, por exemplo, de 43 países que participaram dos Jogos Olímpicos, entre eles a Rússia. Que a Rússia foi banida, a delegação inteira, de acordo com o escândalo de doping que aconteceu no atletismo, né, e em outras modalidades, como o halterofilismo. E foi noticiado também que o Comitê Olímpico Russo Paralímpico Russo estava organizando uma Olimpíada paralela. Começou no mesmo dia que começou a Paralimpíada e por 2 dias eles vão realizar as competições localmente. Sim. Isso mostra o quão preocupante é o estado da Rússia. A Rússia ela também foi banida nos Jogos de Inverno e não sabe-se também sobre a participação nos futuros Jogos, tanto olímpicos quanto paraolímpicos. O público também foi noticiado a venda de 1,6 milhão de ingressos, de 2,4 que estavam disponibilizados. Então o que era tido ao final da Olimpíada como um fracasso de vendas para a Paralimpíada se provou o contrário. Logo depois começou até uma injeção comercial e um apelo que as pessoas comprassem, e acho que deu certo. Muito positivo esse tipo de incentivo, que as pessoas vão aos estádios e ocupem as arenas. Eu devo confessar que eu comecei a assistir a abertura dos Jogos Paralímpicos e eu achei que o começo estava meio vazio. Eu falei, nossa, mas será que vai ficar vazio? E não é que lotou o Maracanã? Tava lotadinho, tava cheio de gente lá. Foi uma festa bonita. O Brasil foi 7º colocado em Londres, a expectativa é que fique no top 5 esse ano, teve a melhor participação da história dos Pan-Americanos. É óbvio que a gente tem que considerar que o Pan-Americano é só a América e os Estados Unidos não levou o seu time, ou pelo menos a elite do seu time. Então, para a Olimpíada, a expectativa é que o Brasil consiga fazer novamente o melhor resultado da sua história nos Jogos. Mas uma coisa que eu também queria destacar para a Olimpíada é que a presença estatal que vem ocorrendo para esses jogos. Uma coisa que o Rio 2016 ressaltava para a Olimpíada é a não dependência do dinheiro público para a realização desse evento. Os quase 7 bilhões que financiaram toda a parte esportiva vieram da esfera privada, né? O que já não acontece com esse afinco na Paralimpíada. Houve uma injeção de 215 milhões de reais com a prefeitura e patrocinadores estatais, que seriam a Petrobras, a Agência Brasileira de Promoções e Investimentos, que é a Apex, e também a Loterias Caixa. Só que foi garantido pelo comitê organizador dos Jogos que o que não for usado nesses Jogos Paralímpicos seria devolvido à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Que está precisando. Está precisando. Legal, só pra gente encerrar, antes da gente começar a matéria e falar sobre Pokémon GO, a gente falou muito na semana passada, na última edição do Observatório, a respeito da Seleção Brasileira de Futebol. Acho interessante a gente tocar nesse assunto para encerrar. Gostou do que viu nesses 2 jogos, Tuca? Sim, gostei bastante, principalmente o primeiro tempo contra a Colômbia, eu achei que foi muito bom. Né? Um Brasil jogando solto, tocando a bola. O melhor dos 4 tempos. O melhor até do que eu vi do Brasil jogando ultimamente. Né? E o próprio Tostão, né? O PVC, o Juca Kfouri, estão elogiando muito essa seleção, mas com o pé no chão, falando, o próprio Tostão escreveu uma matéria interessante, falando, escreva essa matéria antes do jogo. Né? E ele criando 2 cenários, se o Brasil ganhasse e se o Brasil perdesse. Se o Brasil ganhasse, era o caminho certo, era o que se esperava, o trabalho do Tite, que ele elogia como técnico, mas se perdesse também a gente teria que dar um tempo pro Tite, apenas o segundo jogo, tá chegando, tá mudando o jeito de jogar. Mas eu confesso que o que eu tô vendo até agora, tô ficando muito feliz e eu concordo com a mídia, com os comentaristas, que existe uma mudança de atitude dos atletas, estão mais soltos, né? Me parece que o Tite confiança, sabe... Confiança, e o Tite parece sabe conduzir bem a questão dos relacionamentos, né, pessoais dentro da equipe. Então, vamos torcer. O que parece interessante a gente dosar, né, Léo, é que não é porque tivemos 2 vitórias e para mim o rendimento foi bem acima do esperado, que o Tite é um deus, é o melhor técnico do mundo. E mesmo se o Brasil tivesse tropeçado nos 2 jogos, pelo que o Tuca colocou, início de trabalho, também não seria o pior técnico do mundo. Então eu estou vendo muita gente otimista, eufórica, Toma e tem cuidado. que estar por aí mesmo.
mas ao mesmo tempo você tem que também saber dosar esse tipo de situação, né? Eu acho que, independente da vitória ou da derrota, a gente tem que saber dosar essa carga que a gente vai dar ao treinador e ao time. É o segundo jogo do Tite e é o treinador que, teoricamente, a maioria da população gostaria de ter na seleção brasileira. Ele foi eleito por aclamação popular. Por aclamação popular. Então, independente de ser 2 vitórias ou 2 derrotas, esse tempo tem que ser dado, tanto para euforia quanto para crítica. A minha opinião basicamente é essa. A gente tem que esperar para ver o trabalho acontecer. Legal. Só para fechar rapidinho. Não, Tuca. Não, eu acho que é importante a gente ter a visão daquilo que a gente vem pedindo faz tempo. Tem que colocar um técnico e dar tempo para ele. Né? Eu acho que um time que se pensa para o Mundial da Rússia, né, tá ali montado. Acho que é só dar tempo ao tempo, que eu acho que talentos é possível. Legal, só pra gente finalizar esse assunto seleção brasileira, o Brasil pulou da 6ª posição, hoje é vice-líder, está 1 ponto atrás do Uruguai, então hoje estaria qualificado aí para a Copa do Mundo da Rússia, tem 15 pontos ganhos, está inclusive na frente da Argentina nos critérios de desempate no saldo de gols. O Brasil volta a jogar no mês de outubro, mês que vem, tem compromissos contra a Bolívia e também contra a Venezuela. Bom, e agora dentro do Observatório do Esporte, vamos à matéria especial desta semana. A locução é de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O videogame foi criado em 1958 pelo físico William Highbottom. William era integrante do projeto Manhattan, responsável pela criação da primeira bomba atômica. O governo norte-americano queria aumentar as visitas ao seu laboratório nuclear, então William projetou o jogo Tennis for Two, que era somente 2 traços e uma bola. No entanto, o físico não patenteou sua criação e viu um engenheiro alemão se apropriar da ideia. Em 1966, o engenheiro eletrônico Ralph Baer projetou o primeiro console capaz de processar jogos eletrônicos na televisão. Em 1967, criou um jogo de ping-pong. E, no ano seguinte, lançou o primeiro modelo de videogame, chamado Brown Box, com jogos de futebol, vôlei e tiro. O primeiro console a ser comercializado foi o Odyssey 100, em 1972. Até o início do século XXI, os videogames não permitiam interação direta dos jogadores. Em 2003, a Sony lançou o iToy para o console PlayStation 2. O acessório continha uma câmera e um microfone para captar som e imagem e também era capaz de processar as cores do ambiente. Ao realizar movimentos em frente ao equipamento, era possível interagir com os elementos do jogo. No ano de 2006, foi lançado o Nintendo Wii. O controle do console possui um sensor de movimento. A partir disso, os jogadores passaram a ter uma postura ativa, pois precisavam se realizar movimentos para jogar. Após a interação jogador e jogo, o próximo passo era a realidade aumentada. Isso foi atingido com sucesso com o jogo Pokémon GO. A ideia para o jogo surgiu uma brincadeira no Dia da Mentira. Em 1º de abril de 2014, a Nintendo divulgou um vídeo que era possível capturar Pokémon no mundo real. A repercussão foi tão grande que a Nintendo decidiu transformar a brincadeira em realidade. Pela primeira vez, o espaço de jogo não era mais dentro de casa, e sim na rua. Isso levou à ideia de que o jogo estimulava a atividade física, pois você precisa andar para jogar. Para o professor de Educação Física da Rede Estadual de São Paulo, Roberto Parpinelli, o jogo não estimula a atividade física das pessoas. Simplesmente faz com que elas saiam de seus lugares habituais. Pode levar à mudança de hábitos, mas não uma melhora na saúde, que vai depender de outros fatores, como a prática regular de atividades físicas e uma dieta balanceada, com acompanhamento de um profissional da área. Outro aspecto do jogo é a interação social que ele pode provocar entre os jogadores, uma vez que a interação é física e não virtual. Entrevistamos o professor da PUC de Campinas, José Oscar de Carvalho. Ele é especialista na área de interação humano-computador e acredita que o jogo foi capaz de estimular a interação entre pessoas. O que eu tenho observado é o seguinte: diferentemente de outros games que existem, no Pokémon são crianças e jovens juntos fazendo uma atividade com presença física, né? Não presença virtual entre colegas, né? Então isso eu acho que é essa parte de interação que o jogo permite, eu acho que ela é relevante em relação aos outros jogos que tem por aí. O professor José Oscar também atua na área de inclusão digital. Nesse aspecto, ele acha que a responsabilidade é do governo. É uma moda como os outros, né? Passa. E
E aquela pessoa que consegue acessar, ter um equipamento para acessar um jogo desse, a conta dele conseguir já aparece uma outra versão de uma outra coisa, e essa pessoa sempre vai estar em segundo plano. Então a inclusão digital é um problema de investimento de governo, de deixar equipamentos mais baratos para a população mais necessitada poder ter acesso, né? O professor da PUC de Campinas, José Oscar, encerra a matéria levantando questões sobre a acessibilidade que o jogo poderia ter. Com relação à acessibilidade, ela permite que uma pessoa que tenha uma necessidade especial, ela interaja com outra pessoa e numa rede ninguém nem percebe a deficiência dessa pessoa. Nesse jogo, quando ele está presente junto com outra pessoa, é a mesma coisa. Quando ele está presente, você nota que ele tem uma necessidade especial, mas parece que ele não é tão acessível assim, um cego, como ele jogaria o Pokémon. Uma pessoa que tem uma deficiência motora mais severa, por exemplo, nos membros superiores, como que seria a facilidade dele clicar, dele trabalhar com a interface. Muito bem, vamos começar então com o tradicional agradecimento, né? Quem contribuiu com a matéria desta semana, agradecendo aos professores José Oscar Fontanini de Carvalho, da PUC de Campinas, também ao Roberto Parpinelli, ele que é educador físico da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Conosco agora é a Gabriela Brizotti, também o Isaac Toledo e a Adriele Silva para falar um pouquinho mais a respeito de Pokémon GO, tema nosso desta semana. Começando com a Adriele, o que você pensa a respeito desse jogo? Está incentivando muitos dos seus amigos, familiares a pelo menos fazer um exercício, uma prática esportiva? Gosta do jogo? Tem instalado no celular, Adriele? Um abraço para você. Um abraço lá à mesa e aos ouvintes. Bom, eu não jogo, mas que tem gente andando na rua. Eu fui no bosque esses dias, veio de olhar os bichos, o povo tava tudo jogando um Pokémon GO. Mas, assim, eu não tenho instalado, mas, assim, é um jogo que todo mundo sabe um pouquinho. Foram mais de 75 milhões de pessoas que baixaram nos primeiros dias do lançamento, então não dá pra não saber nada. Em relação... todo jogo tem os seus benefícios, os seus malefícios, e se a gente for comentar os pontos positivos, tem a questão da caminhada, do estímulo, né, pra fazer as caminhadas e tudo mais, e ajuda também na questão que a pessoa tá andando no sol, lógico, tem que ter moderação, mas ajuda na vitamina D, e é isso. Mas como ponto negativo, a gente tem várias questões de que a pessoa fica muito distraída, pode ser assaltado, pode se machucar, mas todo jogo tem os seus riscos. E eu achei bem interessante uma comparação, pode ser no começo, pode ser meio radical, mas uma comparação que um médico fez entre as drogas e os jogos em geral. Porque se você ficar jogando muito, aquilo vai viciar, depende da pessoa, mas acaba viciando. E como sintomas a gente tem a questão de você ficar bem irritado quando para de jogar, a questão de ficar jogando o tempo todo, atrapalhar a relação com as pessoas, o próprio serviço também. Então não pode deixar chegar nesse nível. Então antes de chegar tem que parar, porque o jogo está ali para diversão e não para causar problemas maiores. Tá certo. Isaac, você tem aí o jogo instalado, já experimentou, e mais do que isso, né? Muita gente sempre falou, poxa, sai do videogame, da frente da TV ou da frente do computador e vai fazer uma atividade física, vai fazer uma caminhada. Como é que você vê essa união, essa junção? Olá, Guilherme, olá a todos na mesa. Primeiramente, acho que meio que a realização de um sonho, né? Quem nasceu na década de 90, começo dos anos 2000, cresceu vendo Pokémon. E eu lembro até hoje da minha mãe me dando de aniversário a fita com os primeiros episódios, que daí eu virei fã. E eu acho que isso estimulou muito eu encontrar mais os meus amigos. Porque a gente sempre marcava o final de semana, jogar bola, daí às vezes jogava bola e depois cada um pro seu canto. Daí agora a gente joga bola, depois vai pro parque, vai pros locais públicos, para jogar Pokémon também. Então a gente saiu do WhatsApp, que a gente conversava mais, começou a ter encontros mais frequentes. Isso foi uma consequência legal do jogo. E, como a Adriele disse, né, tudo que é demais não faz bem. Claro que você tem que moderar, você não pode colocar o jogo na frente das suas responsabilidades. Mas eu não vejo mal algum, independentemente da idade, você sair para capturar os seus bichinhos por aí.
Legal. Falar também com a Gabriela. Gabriela, você, até antes da gravação começar, eu vi que estava tentando capturar ali um dos Pokémons. Não era só ela não, fiquei sabendo. Acho que tinha mais gente. É que aqui na rádio Guilherme tem um mestre Pokémon, é quase um Ash Ketchum, que é o personagem central ali da trama do Pokémon, né, do desenho. Mas a Gabriela estava lá jogando, atirando Pokébola. Como é que você vê aí essa junção, né, essa prática esportiva? Porque não tem como, né, você acaba... fazendo um exercício, caminhando para caçar esses monstrinhos virtuais. E qual a sua opinião a respeito? Um abraço. Um abraço para você, Guilherme. Olá a todos os ouvintes. Olá, amigos da mesa. Bom, eu achei bem interessante porque a gente vê até como a tecnologia evolui e ajuda. Quando eu era pequena, eu lembro que vendia Guaranás caçulinha e vinha a Pokébola com Pokémon dentro. Então, dali tinha uma ideia, mas não era nada comparado a hoje com um aplicativo de celular. Agora foi criado um aplicativo que para você, por exemplo, chocar um ovo de Pokémon, você tem que andar 10 quilômetros. E então, muitas pessoas até às vezes trapaceiam, tentam chocar enquanto estão no carro, coisa do tipo. Mas atividade física você tem que andar, no caso. Além do Pokémon, eu vi um jogo, eu não sei se é verdade, eu acabei não entrando, me aprofundando no tema, mas que, por exemplo, é zumbis, né, no aplicativo e você teria que correr para fugir dos zumbis. Então é um aplicativo que eu falei, gente, se for assim, você vai ver gente correndo, gente andando, tudo por causa de jogo de celular, entendeu? Então, pra mim, eu achei que foi uma sacada, assim, pra fazer com que as pessoas tenham até socialização uma com as outras. Eu vi um caso de uma matéria que um garoto tinha deficiência e ele não queria sair de casa. Depois que começou o Pokémon, ele pediu pra mãe sair de casa e a mãe até se emocionou, porque falou, nossa, meu filho ele não tinha vontade de sair e agora ele quer sair pra socializar com outras pessoas. Então, além de uma forma de praticar exercício, no caso andando, é uma forma de socialização. Eu, por exemplo, voltando ao assunto do exercício, tive uma vez que estava andando e tinha um Pokéstop em cima de uma ladeira, assim, gigantesca. E eu subi só para pegar o Pokéstop e pegar as Pokébolas. Quase morri, mas subi. Tá certo. Ô Tuca, Diga. Claro, quero ouvir também a sua opinião a respeito, mas tem um outro olhar também disso. Que é bacana você fazer uma atividade física, caminhar, como deu exemplo agora a Gabriela, isso a gente nem deve discutir, é sempre muito bacana você praticar alguma atividade. Mas qual o equilíbrio, qual o meio termo aí no que a gente pode imaginar também das pessoas ficarem reféns de um aparelho, andar pelo meio da rua direcionando, apontando para tudo que é lado e quais os riscos? Esses riscos existem também, né? Como manter, qual você acha que é o equilíbrio aí para essa coisa? O equilíbrio depende da pessoa, né? Então é uma coisa de caráter subjetivo, acho complicado isso. Agora o que me chama atenção, né? Se a gente estuda um pouco isso, é a questão da gamecultura, né? Então quer dizer, a questão... fazer o papel de Zeca Marques hoje aqui, né? Se você for buscar teóricos como Johann Huizinga, né? Que tem o livro Homo Ludens, então quer dizer, você entende que essa questão da ludicidade do jogo faz parte da cultura, né, humana, mas o que a gente vê é que esses dispositivos eletrônicos aumentam esse grau de imersão e a gente tá só no começo, né? Não sei se alguém já teve a experiência de usar aqueles óculos de realidade aumentada que você se abstrai do universo físico mesmo, né? Então, acho que isso é uma coisa que tem que ter uma certa parcimônia. É muito interessante, é muito gostoso, né? É sedutor, mas tem que entender o que está por trás disso, né? Eu acho que ninguém fez o jogo Pokémon GO, por exemplo, sem ter algum fim lucrativo. Então vem embutido nisso outras coisas. Para onde esse jogo está te levando? A que tipo de consumo você está sendo levado? Né? Então, por exemplo, daqui a pouco, com certeza, já deve ter, você está vendendo espaços, locais físicos, onde vai encontrar mais Pokémons, ou vai ter vantagens dentro desse mundo gamificado que a gente chama, né? Para poder gerar negócio. Então isso é interessante, é bom para um lado, mas por outro lado você passa a ser consumido, não é você que está consumindo o produto, mas o produto que está te consumindo. Inclusive, se não me falha a memória, em alguns países já existem empresas que fazem algumas parcerias nesse sentido para... Teve até um caso do time alemão Wolfsburg, que eles começaram a cobrar, tipo, se a pessoa quisesse visitar o estádio, eles entravam, pagavam um preço para visitar, e lá dentro tinha alguns Pokémons que só poderia ser encontrado dentro do estádio. Então o time ele acabou atraindo os torcedores para fazer a visita
e pegar os Pokémon somente dentro do estádio. Em negócio, eletrônico tem um nome que vem do inglês Walled Garden, né, que é jardim murado, né? Então o que acontece? Você pode ter acesso ao jardim, mas o jardim é murado e para entrar você tem que pagar. Então você vai gerando esses negócios. Então muitas empresas vão querer que tenham os personagens para você caçar ou algum outro evento específico que isso gere alguma forma de renda. Então isso, eu não estou falando que isso é ruim, eu só acho que a pessoa tem que ter consciência que isso pode acontecer. Né? Já foi apontado também a questão dos acidentes, a gente teve aí várias notificações de pessoas tentando se aproveitar da ingenuidade de outras e vão roubar celulares, vão levar essas pessoas para outros lugares. Os próprios acidentes, né? Pessoas que foram atropeladas ou tropeçaram ou caíram em buraco. Aliás, estou com o carro reserva ainda, viu? Você já bateu o carro por causa do Pokémon Go? Na verdade, fui uma vítima. Você foi uma vítima. Tá? Então, acho que tem várias coisas aí que a gente tem que pensar. A própria questão da atividade física, né? Ver o ponto que a gente chegou em termos de atividade física. A gente transportou a ludicidade, a brincadeira, para um dispositivo eletrônico. Né? E pra gente era normal, você é mais velhinho que a turma aqui, né, Guilherme? E eu sou bem mais, né? A nossa atividade lúdica era brincar de soldado e ladrão, mãe da rua, jogar, não sei como que chama aqui em Bauru, bets ou taco. Sim, bets. Né? Então, quer dizer, essas gerações mais novas transportaram a própria questão que a gente discutiu aqui do campinho, alguns programas atrás, de jogar o futebol no terreno baldio, para jogar o FIFA, né? Sim. Isso videogame. diminui a cada dia então, e tá todo mundo ali na telinha. Sim, então a questão da atividade física é relevante. Então, você fazer uma pequena caminhada para pegar Pokémon, eu não acredito que seja uma atividade física que você vai praticar regularmente e que não é a intenção, na verdade, de você ter um preparo físico ou fazer uma atividade física. Você está indo pela motivação do jogo e não pela atividade física em si. Então acho que isso também tem que ser pensado. Tem que fazer porque eu sei que é importante para mim e não porque o jogo é legal. Né? É a pessoa entender a importância da atividade física para a vida dela, para a saúde dela. Então acho que o professor lá de educação física, o educador físico, apontou que eu também acho difícil. Acho que é uma atividade física esporádica que pode acontecer e eu não sei até que ponto e quanto tempo esse jogo vai durar. Mas até em cima disso, depois do sucesso do Pokémon GO, acredito que, como a Gabriela deu o exemplo agora desse aplicativo com os zumbis, outros tantos virão. Sim, se vai pegar, certeza. Isso é uma outra história e só o tempo vai dizer. Mas você acaba criando, entre aspas, uma nova categoria de jogos, né? Sim. Então esses jogos que têm essa interação mais próxima com a realidade e essa interação social também. Eu acho legal, mas também é uma pena porque a gente começa a recuperar aquilo que já existia. Então é uma retomada em um nível até inferior ao que acontecia anteriormente, né? A gente sair pra rua, brincar, as meninas fazer lá a brincadeira de boneca, a refeição, o chá das 5, as bonecas, os meninos jogarem, conversarem, jogar, trocar figurinha, como se dizia antigamente, né? Jogar bafo. Então tudo isso também fazia parte de uma interação social que está sendo aí substituída em certa medida pelos games. Eu vejo meu filho, por exemplo, jogando LOL, é uma gritaria, dá a impressão que tem 20 pessoas na sala, né? E ele tá interagindo lá via comunicador instantâneo, gritando. Tem madrugada que eu preciso, em férias e final de semana, ir lá pedir pra ele parar de gritar, porque tá com o fone no ouvido, imerso no jogo e abstraído da realidade que tá em volta, no entorno. Muitos criticam esse jogo Pokémon GO, outros estão exaltando, né, esse jogo, esse aplicativo, mas a verdade é que numa sociedade tão sedentária, né, a cada dia que passa, o fato da gente comemorar, ter aí um celular para nos guiar, para fazer uma caminhada, há alguns anos atrás, de repente uma década, uma década e meia atrás. De repente você tá andando, esse Pokémon tá te levando para frente no McDonald's e lá tá cheio de Pokémon e gordura para você consumir. Pois tem isso também, né? Isaac pediu a palavra, pois não, Isaac? Pegando o gancho que o Tuca falou do McDonald's, o jogo até demorou para chegar aqui no Brasil, porque o McDonald's fez um pedido para a Niantic, que foi a desenvolvedora junto com a Nintendo, ter os direitos, para justamente todo o McDonald's nos Estados Unidos ser um Pokéstop ou um ginásio, que é justamente para estimular a pessoa a ir até lá. Isso, aí você vai comprar um Kinder Ovo e não vai vir um bonequinho, vai ter um Pokémon virtual dentro do Kinder Ovo. Pois é, e a questão comercial que você falou, o Pokémon bateu alguns recordes e entrou até no Guinness Book. Entre eles, atingiu a marca de $100 milhões mais rápido em toda a história. Ou seja, rendeu bastante lucro. E a Niantic, ela já vinha trabalhando nesses tipos de jogo de realidade aumentada. Ela tinha um jogo em que você tinha que sair por aí caçando magias, como se fosse Harry Potter, assim. Daí a Nintendo chegou e falou,
Dá para fazer isso com Pokémon? Dá. E hoje ela não deve estar reclamando nem um pouco. Questão que a Gabi falou do estádio do Wolfsburg. No mundo a gente teve alguns casos emblemáticos, como no Museu Judaico lá nos Estados Unidos, Museu do Holocausto, apareceu o Coffin, que é um Pokémon que solta gás venenoso. E daí o lugar chegou a processar, pediu pro local ser retirado do mapa do jogo, porque considerou isso uma ofensa. Em países islâmicos como o Irã, eles proibiram o jogo porque o fato do Pokémon evoluir é contra a crença do Islã, tal, da evolução. Então a gente já tem essas histórias de que o Pokémon causou algumas coisas não muito legais, digamos assim. E vão surgindo também teorias da conspiração, né? A última é que, segundo alguns sites, que a gente não consegue comprovar se isso é realidade ou não, toda teoria da conspiração tem um fundinho de verdade, né? A gente acaba descobrindo 50 anos depois que aquilo era verdade, né? Então o que eles falam é que o uso do Pokémon seria a última fronteira da quebra de privacidade, né? Porque você tem, por exemplo, o Google Maps, que você consegue ter um mapeamento em tempo real, não pra gente, mas para quem é o dono do serviço, de todas as localidades e tal. E segundo alguns delatores de teorias da conspiração, dizem que com o Pokémon GO você vai oferecer o mapeamento da última fronteira, que é dentro da tua casa e dentro dos ambientes fechados. Inclusive, me parece que quando você instala, tem lá no contrato, termos e condições, você dá ok aquilo e... Sim, que você vendeu sua alma e tudo mais. Né? Algo parecido, pelo menos, né? Todo esse contrato... Deve ter gente que deve estar formando fila, né, para pegar a alma dele. Tantas vezes que deve ter aceitado os termos sem ler. Bom, como eu disse, né, muita gente vai criticar, outros gostam, e a gente não pode negar o sucesso do que virou, do que se transformou aí Pokémon GO, principalmente nas últimas semanas aqui no Brasil, mas a orientação, pelo menos o que cabe aqui pra gente dizer, é que haja um equilíbrio, né, na utilização desse jogo. Tem o Marshall McLuhan, teórico da comunicação, que falava que toda tecnologia altera aos poucos o comportamento humano, né? Então eu volto àquela máxima, né, que é batida, que é super conhecida, que a tecnologia não é boa nem má, depende do uso que você faz dela. Então só resta falar, tenha bom senso. Tá certo. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias, com comentários do nosso querido Tuca Américo, equipe de reportagem com Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Adriele Silva e Leonardo Del Sante. Direção de Fábio Fleury, trabalhos técnicos Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um braço de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação, Esporte e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das quatro linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.